A palestra de hoje à noite tem por título Fogo Estranho. E ela fala sobre o Espírito Santo no mundo em que nós vivemos hoje. O Espírito Santo parece ser muito importante na adoração do cristianismo. Levíticos 10, 1 diz: E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, pegou cada um o seu incensário e colocou fogo nele, e colocou incenso nele, e ofereceu fogo estranho diante do Senhor, aquilo que ele havia proibido. Vejam que o Senhor mesmo tinha acendido o fogo, e o fogo é um exemplo do Espírito Santo que habita entre as pessoas. Mas eles não quiseram pegar aquele fogo. Eles produziram o seu próprio fogo, e assim eles estavam insinuando que eles tinham a mesma capacidade do Espírito Santo. Mateus 24, 3 diz: E ele se sentou no Monte das Oliveiras. Os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Conta-nos, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu a eles e disse: Cuidado para que nenhum homem vos engane. Então, qual é o grande problema do tempo do fim? É o engano. O engano é o maior problema. Quão enganador será Satanás? Ele será tão enganador, diz a Bíblia, que, se possível, ele enganaria até os próprios eleitos. É isso que eu chamo de enganador. Este é um problema grande. Apocalipse 13, 13 diz: E ele faz grandes maravilhas, de modo que até fogo desce do céu sobre a terra à vista dos homens. Isso significa que esta nação protestante, representada pela besta que saiu da terra, faz fogo descer do céu e assim engana os homens. Agora, será que o mundo religioso, será que a religião protestante alega ser capaz de fazer descer fogo do céu? Sim. Vejam esse anúncio da convenção sobre o milagre do fogo novo. Venha e veja o que o Senhor pode fazer por você. A ginástica do Senhor. Levante este peso, o pecado do mundo. Esses são alguns dos anúncios que eles publicam convidando as pessoas para esses movimentos religiosos poderosos. Pessoalmente, eu acho que isso é uma blasfêmia, mas está aí. Mas recebereis poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Atos 1, 8. Esse poder, este Espírito, se destinava a equipar as pessoas para que elas levassem o Evangelho ao mundo. Em outras palavras, este poder se destinava a servir os outros e não a si mesmo. Mas e se nós pudéssemos torcer isso? E se mais poder para si mesmo fosse um símbolo da aceitação de Deus? Será que então nós teríamos o mesmo tipo de poder? A Bíblia diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos concederá outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade. João 14, 15 a 17. Em outras palavras, parece que é um pré-requisito para que recebamos este Espírito de Deus, que tenhamos um espírito de obediência. E um espírito de obediência implica um espírito de arrependimento. Porque todos nós fomos desobedientes a Deus e precisamos nos arrepender e nos alinhar com as exigências de Deus uma vez mais. Nós precisamos compreender que é Deus que nos purifica da impiedade. Nós precisamos compreender que é Jesus que nos dá a vida eterna. E nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão que nos levará a guardar os seus mandamentos. Assim, ele nos capacitará a pregar a sua verdade para os outros. João 3,16 diz: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês conseguem perceber a centralidade do Evangelho? O Evangelho deve ser centrado em Cristo. Ele deve ser centrado em Cristo e não centrado no eu. Isso significa submissão a Cristo e não submissão ao eu.
Mas se caminharmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Caminhar na luz de Jesus. Hoje existe uma outra forma de poder religioso. As pessoas de poder, a Convenção de 94 relata, desde o final da década de 60, a religião do poder no mundo tem incentivado homens de forma poderosa, literalmente milhões de pessoas, a aderirem a esse tipo de adoração. E assim nós descobrimos que a renovação carismática é o elemento desse tipo de culto hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Em outras palavras, se você de fato receber o Espírito de Deus, Ele vai levar você a confiar somente em Jesus Cristo e nos méritos dele. Porque você vai perceber que você está na falência, que você não tem nenhum direito a qualquer outra coisa, porque nós todos somos transgressores das leis de Deus. Portanto, é somente pelos méritos de Jesus que nós podemos ser salvos. E o Espírito Santo nos convencerá de nossa necessidade de Jesus. Embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Não adianta dizer, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não estou preparado para aceitá-lo como meu Rei. Se eu o aceito como meu Rei, haverá então um espírito de obediência. Não porque eu tenha muito poder, mas porque eu desejo ter. A beleza do cristianismo verdadeiro é a obediência do livre-arbítrio. No cristianismo, nós somos agentes livres totalmente. Por quê? Porque Cristo é 100% sem egoísmo. Não há nenhum egoísmo nele. E a obediência é porque os seus mandamentos fazem sentido, são lógicos, e eles são a expressão do seu amor. São uma proteção, uma parede de proteção contra a dor e a mágoa. Por isso que eu não encaro a obediência como não farás, não farás, não farás, não farás. Isso nem me passa pela mente. A obediência não é o medo do castigo. A obediência tem que ver com o amor por seu cuidado terno, sua misericórdia. Essa é a diferença. A verdadeira obediência não é uma coisa que nós praticamos por medo. E o Espírito Santo nos fortalece contra as tentações. Então, até mesmo as nossas boas obras estão sujeitas a Jesus Cristo. E eu só posso confiar em mim mesmo na questão da obediência se eu dependo dele e dos seus méritos. Será que isso de alguma forma faz sentido? Ele não tem nenhum egoísmo. E por isso, ele nunca vai usar a minha obediência como uma forma de me obrigar à submissão. Porque ele não é uma pessoa que fica buscando poder. Ele é gentil e manso e humilde. Portanto, qualquer obediência que eu ofereça a ele deve ser por amor e não pela compulsão ou pelo medo. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, os pecados acariciados silenciam o Espírito de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retira o teu Santo Espírito de mim. Salmo 51, 11. Se eu continuamente transgrido a lei de Deus, Ele não vai me fazer obedecer à força, porque isso não faz parte da natureza dele. Ele não vai dizer, eu exijo que você me obedeça. Esse é o espírito de Satanás, esse não é o espírito do Senhor. Ele apenas se afasta. Ele se afasta.
Livra o teu servo também dos pecados da presunção, que eles não tenham domínio sobre mim. Então eu serei reto, eu serei inocente da grande transgressão. Então o Senhor me cobre com o seu amor. É isso que é justificação. E o Senhor me capacita com o seu amor. Isso é santificação. E as duas coisas vêm dele. Então, eu não posso me ufanar de nada. E Samuel disse: por acaso o Senhor tem deleite nas ofertas queimadas e nos sacrifícios? Ou na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Mas nós não podemos correr o risco de não compreender essa obediência. É vital que compreendamos a obediência do jeito certo. Mas o Confortador, esse não é um nome lindo, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, de tudo o que eu tenho vos dito. João 14, 26. Então, além de nos levar ao arrependimento e a Jesus Cristo, ele também nos conforta. Ele nos dá esperança. Então, em Jesus há esperança, e em Jesus nós somos impressionados com aquelas coisas que nos erguem. É isso que o texto está dizendo, e este é um texto lindo. O Espírito Santo nos leva à verdade, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, quem Deus deu a todos aqueles que o obedecem. Atos 5:32. Por amor. Esse é o verdadeiro relacionamento. O desejo de fazer o que é certo e de pedir ajuda a Deus nesse processo. Então, o Espírito Santo traria as pessoas ao arrependimento do pecado, guiando-as numa compreensão mais plena da verdade sobre Deus e Jesus Cristo. E há muitos textos que provam isso. Em segundo lugar, o cumprimento é para beneficiar aqueles que são trazidos à igreja pelo testemunho do Evangelho. Ele capacita as pessoas a proclamarem o Evangelho e as boas novas e a viverem a vida que Jesus gostaria que eles vivessem. E o dom de línguas, por exemplo, ele foi dado para que o Evangelho pudesse ser distribuído nas várias línguas. Atos 2:2 diz: cada um ouvia em sua própria língua, em sua língua materna. Nós percebemos que há uma associação entre línguas e profecias. E assim, as línguas servem para comunicar o Evangelho. Tudo que Jesus faz é sem egoísmo. Agora, as principais igrejas estão vazias. Vejam que nos dias que eles costumavam a falar de Jesus como Salvador do pecado, as pessoas começaram a deixar a igreja e outros grupos começaram a crescer dramaticamente. Então, por isso, nós temos as igrejas do poder e elas crescem tanto. E onde há esse tipo de coisa, então algo acontece ali e as pessoas de fato veem essas coisas, elas as percebem. Tudo começou com o movimento pentecostal e com este homem, David du Plessis, um homem da África do Sul. Ele foi o primeiro presidente do Conselho Mundial Carismático. E é por isso que eles o chamam de Senhor Pentecoste. Aqui estão alguns símbolos que eles usaram, triângulos e peixes, essas coisas. Deixe-me lembrar a você sobre o que nós temos falado aqui toda noite, que alguns desses símbolos se relacionam às antigas religiões de mistério e foram perpetuados através dos Cavaleiros Templários, dos Rosa Cruz, da maçonaria e dos Illuminati. E de acordo com este diagrama, eles controlam o Concílio Mundial de Igrejas e o movimento da Nova Era. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso e falamos a respeito de toda a filosofia por trás disto. Agora vamos tentar compreender a filosofia que está por trás, o pensamento moderno das religiões do poder. Este é o livro, Em Sua Presença, de E.W. Kenyon. Foi através deste livro que o movimento carismático, no seu início, começou a divulgar a sua doutrina. Vamos tentar entender como eles veem as coisas. Saber que sua derrota lhe foi causada pelo nosso substituto. Eles estão falando da derrota de Satanás por Jesus. Então, saber que a sua derrota lhe foi imposta por nosso substituto Jesus,
e colocar isso como nosso crédito. Isto é muito estranho. Para que nos registros da Suprema Corte do Universo, nós sejamos os mestres de Satanás. E para que Satanás reconheça que, em nome de Jesus, nós somos os seus governantes. Quando o coração souber isso, da mesma forma que o corpo reconhece quando está quente ou frio, então a fé será desnecessária. Vocês percebem que a ênfase mudou, ela não está mais em Jesus? Então nós sabemos que Deus mesmo colocou a Satanás debaixo do nosso pé. E por isso agora, Deus e Satanás nos veem como os mestres do domínio, em sua presença, página 92. Agora, vejam que este livro foi distribuído amplamente, praticamente para todas as igrejas evangélicas. A Bíblia diz, pois ele deve reinar até que ele coloque todos os inimigos sob o seu pé. 1 Coríntios 15, 25. E Hebreus 2, 6, 9 diz, o que é o homem para que te lembres dele? Tu colocaste todas as coisas sob o seu pé. Sim, aí está a promessa. Mas agora nós ainda não vemos as coisas colocadas debaixo do seu pé, mas nós vemos a Jesus. Então vejam que um dia Jesus há de reinar neste planeta supremo. E Romanos 16, 20 diz, e o Deus da paz esmagará a Satanás sob o seu pé em breve. Não está dizendo que nós vamos esmagar a Satanás sob o nosso pé. Isso é presunção. Isso não é bíblico. E ele continua a dizer, nós estamos assumindo o lugar de Jesus. Ele veio para destruir as obras do adversário. E nós estamos completando a obra que ele começou. Percebem que isso nos dá um poder tremendo? Qualquer coisa que nós possamos fazer não é nada sem Jesus. Então, quem é que de fato faz alguma coisa aqui? Quem é que de fato domina Satanás? Nós não passamos de uns chicotinhos comparados com ele. Você é um vencedor. Ele tornou você um vencedor. Então, acostume-se com isso e cumpra a sua parte. Ele nos fez sentar com ele nos lugares celestiais. Então, representativamente, nós estamos sentados no trono com Deus. Essas citações são interessantes, porque se eu olho Apocalipse 3, 21, está escrito, aquele que vencer eu lhe concederei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Será que nós não precisaremos vencer então os nossos pecados antes que nós possamos alcançar essa glória? Porque se a cabeça é exaltada, o corpo também é exaltado. Se ele conquistou todas as forças das trevas e as deixou paralisadas e quebrantadas antes mesmo que ele se levantasse dos mortos, é como se nós mesmos tivéssemos realizado essa obra poderosa. Vocês não acham que eles estão indo longe demais numa citação como esta? Isso vai além do Evangelho. Essa autoridade e esse poder pertencem ao crente. O homem recriado é sobrenatural. Ele é um super-homem. Mas a minha Bíblia diz que ele deve crescer e eu devo diminuir. Todo o poder lhe foi dado, e sem ele, o que é que eu posso fazer? Nada. Isso é que é o Evangelho. Vejam que essas duas visões estão completamente opostas uma à outra. Agora, este livro aqui acabou de sair. Está quentinho saído da gráfica. A promessa do seu retorno. E os seus autores são o Dr. Lemer Duplessis, que é um professor de teologia, ele é um dos pregadores carismáticos, e Isaac Burger, que é o presidente do grande movimento da Igreja Carismática. Também Nico Landman, que é o presidente federal de todas as igrejas pentecostais. Anton Van Deventer, que é o moderador da Igreja de Deus. São todos figurões neste grupo de autores. Aí está uma fotografia deles. Vocês podem conhecê-los se vocês desejarem. Isso é o que eles escrevem na página 158. O velho concerto foi anulado com a traição de Judas. Esta é uma linguagem estranha. Como é que o velho concerto podia ser anulado com a traição de Judas? Eu pensava que era a cruz que mudava as coisas. Aqueles que tentam guardar a lei, eles não estão espiritualmente amadurecidos. E eles não receberam o Espírito Santo. E eu que pensava que o Espírito Santo nos convencia do pecado, da justiça
e que o Espírito Santo foi dado para que nós obedecêssemos a Deus. Mas, se a lei ainda é lida nesses dias, deve ser para as pessoas que não estão ainda maduras, para os descrentes. Este é o único sentido no qual a lei ainda é aplicável hoje. Os crentes vivem pelo Espírito e não estão sujeitos à lei. Gálatas 5:25. Isso é uma linguagem muito confusa. E fica pior ainda. Os crentes que tentam guardar a lei estão em escravidão, mas os crentes que vivem na plenitude do novo concerto estão livres. Portanto, é perigoso para o crente, no período da igreja, ser associado com a lei. As igrejas que leem os 10 mandamentos no domingo, durante o culto, fazem com que seus membros tenham a impressão de que eles ainda estão sob a lei e de que eles devem tentar guardar a lei. Os cristãos que hoje tentam guardar os 10 mandamentos impedem a obra do Espírito Santo e solapam a pura essência do novo concerto. Muito estranho. Então parece que nós podemos sair por aí e cobiçar, e roubar, e estuprar, cometer adultério, assassinato, tratar os nossos pais de forma desrespeitosa, desonrar a Deus. Então nós somos maduros? Não é isso que está sendo dito aqui? Será que isso faz qualquer sentido? Isso não faz nenhum sentido. E nós estamos aqui falando de pessoas muito importantes. Eles são os moderadores e os presidentes dessas grandes igrejas. Isso é muito estranho, de fato. Apocalipse 14:20 diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se é assim, a pessoa que escreveu este texto tinha um espírito falso. Não admira que eles estão mudando este texto nas novas Bíblias. E a experiência de Toronto, o que isso significou? Vamos dar uma lida a respeito disso. A bênção de Toronto para suavizar os cristãos a fim de que eles aceitem a nova era. Benjamin Creme, vocês se lembram dele? O porta-voz de Mitreia, a pessoa que está representando Mitreia, o Cristo da nova era, respondeu recentemente à pergunta acerca da bênção de Toronto. A sua resposta foi de que ele pensava que a bênção de Toronto era uma boa coisa. De acordo com ele, o método que está sendo usado pelos mestres espirituais para suavizar os fundamentalistas cristãos, a fim de que aceitem o Cristo da nova era quando ele apareça. Vejam que essa é uma declaração fascinante e digna de nota. Então, quem são os grandes pregadores carismáticos do mundo hoje e para onde eles querem levar o mundo? Bem, este homem aqui, Rodney Howard Brown, ele é chamado de garçom do Espírito Santo. Bem, é assim que eles o chamam, porque supostamente ele é capaz de dar o Espírito Santo como se fosse uma bebida e causar um riso santo. Este homem aqui é Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke é um pregador alemão que prega na África e ele tem pregado a milhões de pessoas de uma só vez. Ele não se importa com pequenos públicos. Ele tem grandes públicos de 2, 3 milhões de pessoas de cada vez. Claro que eles não cabem todos numa sala. Ele geralmente faz as suas reuniões nos vales e ele coloca um sistema de som e ele faz então sermões que exigem que as pessoas gritem bem alto contra Satanás, dizendo: Satanás, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te piso, eu te piso, eu te amaldiçoo e eu te piso. E isso continua por horas. Basicamente, isso é tudo que eles fazem. Além disso, essa risada na presença do Senhor é outro fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. É um emocionalismo. Muita risada e dizem que isto é a obra do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e riem incontrolavelmente e rolam no chão como se estivessem bêbadas e então choram. E eles não param as reuniões porque eles dizem que as pessoas estão louvando a Deus. E os testemunhos, que são muitos e variados, dizem que é como se fosse uma festa gigantesca que estivesse acontecendo. Mas 1 Coríntios 14:40 diz que tudo seja feito em ordem e com decência. Mas o que eles fazem ali não me parece muito ordenado. E esse negócio de falar em línguas? Se nós observarmos de novo o diagrama resumido, isso também ocorre no Yoga Kundalini. Agora, Yoga Kundalini é uma forma muito estranha de yoga.
onde você encontra como símbolo uma serpente enrolada numa haste, e essa serpente tem que ser liberada. E ela geralmente é liberada através da parte inferior do corpo, que, dizem eles, concede poder a você em lugares muito interessantes. Então, o Subud, o Qigong, os Shakers, os pentecostais, todos eles praticam esse negócio de cair no chão. Mas na Bíblia não há isso. Se alguém caía no chão na Bíblia, era alguma coisa demoníaca. Além disso, esse riso descontrolado você também encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. E esse negócio de jogar no chão você encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. Também esse negócio de imitar sons de animais, você encontra em todos eles. Movimentos espasmódicos, você encontra em todos eles. Movimentos de reavivamento, você encontra em todos eles. Falar em línguas também está presente em todos eles. Mas, no entanto, a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, que as línguas estavam ali para proclamar o Evangelho. Então, tudo isso é muito estranho. Agora, os vídeos que eu vou mostrar para vocês hoje à noite podem incomodá-los um pouco. Mas nós precisamos de fazer uma comparação para entender o que está de fato acontecendo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja. E se nós observarmos as religiões orientais, eles têm o costume de bater em gongos. Aqui estão os rituais de adoração ao sol, eles são muito comuns. Uma forma de culto que nós temos no Oriente é a adoração de Súria. E dizem que Súria viaja pelo céu no dia 25 de dezembro em sua carruagem, do mesmo jeito que o Papai Noel. E levantar os braços é muito comum na adoração do Kundalini e também na adoração de Súria. E esperar o nascer do sol, a adoração matutina. Este aqui é o famoso templo Konarak, na Índia, onde vocês observam essas mulheres fazendo essas danças. Agora, cada movimento de mão tem um significado. E a maioria dessas danças tem uma função esotérica e erótica. Elas se referem à sexualidade e, às vezes, sexualidade extremamente perversa. Eles deviam censurar essas estátuas que estão espalhadas por este templo. Aqui estão elas, podem dar uma olhada. E eu tive que cobrir algumas partes dessas estátuas porque elas são muito pornográficas. Dizem que é daí que vem o poder. Nada mais é do que um antigo culto da sexualidade, como na religião de Ísis. Agora, no Yoga Kundalini, o que acontece é que você dança e você se movimenta num ritmo, um ritmo muito forte. E então as forças empurram você para as partes mais baixas do corpo. E uma vez que isto acontece, então você se abre para o Espírito que entra em você e lhe dá o seu poder. Mas, na minha opinião, isso não passa de possessão demoníaca. Eu acho que eu não devia mostrar para vocês o próximo vídeo, mas eu vou mostrar. Por favor, aqueles que não querem ver, fechem os olhos. Esse tipo de yoga é chamado meditação dinâmica e é uma combinação da nova era do hinduísmo com as psicoterapias. Este exercício aqui envolve uma respiração vigorosa, hiperventilação, a fim de despertar a força da serpente, chamada Kundalini, que os gurus acreditam que jaz enrolada na base da nossa espinha. Eu fiz meditação dinâmica todo dia, nós a chamamos de Kundalini, ela começa com uma respiração catártica e a razão para isso é movimentar a sua energia, tirá-la da sua cabeça e colocá-la no seu corpo. E você então apenas respira. Tantrum when you were a little kid.
Bem, isso basta. É isso que acontece nas religiões orientais. Agora, você deve pensar que isso é vergonhoso. Então espere até você ver o que acontece nas religiões cristãs. E você vai me dizer se há diferença entre as duas coisas. O tambor, claro, é muito importante nisso, porque o tambor dá o ritmo. É por isso que no culto do santuário, na Bíblia, nunca se permitiu o uso do tambor. O tambor só foi usado pelas mulheres e era uma espécie de pandeiro quando os soldados voltavam da guerra e servia como uma expressão de alegria. Não era usado durante o culto. O tambor é sagrado no ritual africano. É adorado como se fosse um deus. E a mão aberta também é importante. Ela também é adorada. E por isso eles colocam mãos abertas no céu como parte de seu culto. O cardeal Joseph Swain, um recipiente do prêmio Templeton, e nós já observamos as conexões que há em relação a este prêmio. Lembrem-se que o Vaticano II, como nós já discutimos numa palestra anterior, diz que depois de 1962, os cultos precisavam ficar mais animados. Tinha que haver movimento dos braços, gestos, movimentos do corpo, exclamações internas, externas. Todas essas coisas tinham que acontecer. Então, o cardeal Swain se tornou intensamente envolvido com o movimento carismático e foi escolhido pelo Papa João XXIII, que dirigiu o Segundo Concílio Vaticano, para que se tornasse o chefe dos arquitetos dos encontros do Vaticano II. E ele fazia parte das 4 comissões principais. E Swain declara: desde que eu tive esta experiência carismática, meu compromisso com o Pai Sagrado, como vigário de Cristo no mundo, recebeu nova ênfase e força. Minha apreciação por Maria, como a corredentora e mediatriz da minha salvação, também melhorou. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo também recebeu grande melhoria. Então, esse espírito que deu a ele essa experiência carismática, levou a Bíblia ou as doutrinas de Roma? Certamente ele não o levou para a Bíblia. Por isso eu não creio que era o espírito de verdade. E Swain também dirigiu a Segunda Conferência Mundial, fazendo o discurso de abertura, uma conferência sobre religião e paz. Ele recebeu a bênção do Papa Paulo VI. As delegações ficaram especialmente impressionadas com o papel importante que a unidade religiosa desempenhará no estabelecimento de um governo mundial que virá em breve. E um chamado contínuo está soando para uma nova ordem mundial. Sob a liderança católica, a declaração de Louvain de que budistas, cristãos, confucionistas, hindus, judeus, muçulmanos, shintoístas, adeptos do zoroastrismo e outros devem buscar ouvir o Espírito dentro de nossas tradições religiosas variadas e veneráveis. Nós apelamos às comunidades religiosas do mundo para inculcar a atitude de cidadania planetária. Vejam que aqui eles estão falando de uma unidade de todos esses movimentos. O Templo da Compreensão é um grupo muito interessante. Aqui, de novo, uma foto da Catedral de São João, o Revelador. Vocês estão se lembrando de alguma coisa? Toda vez que eu escuto a expressão São João, as minhas orelhas ficam em pé. Porque é aí que dizem que uma mulher chamada Crista foi crucificada. Agora, no Templo da Compreensão, eles dizem que o propósito do Templo da Compreensão é a promoção mundial do diálogo entre as religiões, a fim de se alcançar uma compreensão e certa harmonia entre os povos das religiões do mundo. O Templo da Compreensão mantém um forte compromisso com a integridade de cada religião ou tradição de fé e crê que cada um de nós pode servir melhor à verdade ao honrar as verdades inerentes em todas as tradições. Isso significa que todos devem aceitar o que os outros ensinam, sem levar em consideração se está em harmonia com o que a Bíblia diz. Além disso, é uma organização afiliada às Nações Unidas. Claro. E no outono de 1998, o Jornal do Templo da Compreensão explica: o diálogo entre as religiões deve envolver fundamentalmente respeito. Em última análise, é o respeito às diferentes tradições, às diferentes religiões. Por isso, o nosso slogan não deve ser conversão, mas comunhão. Comunhão com compaixão. Muito interessante. Agora, eu não tenho problema de respeitar as religiões. Trata-se de livre-arbítrio. Você é livre
Você pode pertencer a qualquer religião que você escolher, mas não me obriguem a comprometer a minha religião simplesmente para eu ficar do lado do que todo mundo crê. Isso não é bíblico, isso não está de acordo com o que a Bíblia diz. É isso aí. Por isso, para eles, a palavra-chave não é conversão, mas comunhão. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para uma religião baseada em Deus ou para uma religião baseada no homem? E essa história de alfa? O que é esse alfa? É um estado de mente que deve ser induzido para fazer com que você se abra para esta união. E há muitos aspectos do alfa que pode penetrar profundamente nos níveis mais elevados. Não é nada mais do que uma forma de hipnose. Vejam, por exemplo, este curso sobre o alfa. Entre 8 e 13 vibrações, a visualização é capaz de ocorrer. Visualização, lembrem-se do que Robert Schuller disse, visualização é uma boa coisa. As vibrações nesta frequência são chamadas de ritmos alfa. E em seu livro Celebração da Disciplina, Richard Foster diz que a visualização meditativa, além de servir como uma catapulta para um encontro divino e humano, mantém um padrão consistente de onda cerebral do nível alfa. Então, quando você tem esta experiência, ele a chama de um encontro entre o divino e o humano. Aí você está no estado alfa. O estado alfa é associado com outros fenômenos interessantes. O transe hipnótico existe dentro do nível alfa. Agora, num transe hipnótico, alguém pode manipular você para fazer com que você faça o que ele quiser. É por isso que as pessoas então saem por aí andando como galinhas ou fazendo qualquer outra coisa que se lhes peça. Por causa disto, a técnica de visualização é incluída dentro do oferecimento material da auto-hipnose. Os transes ocultistas de Edgar Cayce também se ligam ao alfa. E um narcótico do tipo pentotal de sódio faz com que uma pessoa entre no estado alfa. Você também pode entrar no estado alfa usando outros fármacos. A visualização é, portanto, hipnose. É uma forma leve de hipnose. O psicólogo Michael Yapko explica. Muitas vezes os terapeutas não estão cientes de que eles estão fazendo hipnose. Eles fazem o que eles chamam de imagem guiada, que é visualização, ou meditação guiada, mas tudo isso não passa de técnicas hipnóticas. Agora, você gostaria de ter um estilo de adoração em que você fosse induzido a acreditar que você teve um encontro e que isto satisfez a sua necessidade? Ou você gostaria de ter um relacionamento com Jesus Cristo? Essa é a pergunta. E nós estamos lidando com o humano ou estamos lidando com o divino? Então, quem são esses que endossam o alfa? O arcebispo George Carey, que era o arcebispo da Cantuária, era o líder da igreja anglicana. 700 dos principais evangelistas do mundo estiveram presentes na principal conferência de Billy Graham em Amsterdã no ano 2000, em agosto, e também estiveram em algumas das principais apresentações de cursos alfa que foram oferecidos. Então pode-se dizer que Billy Graham também dá apoio ao alfa. E na conferência de Billy Graham em Amsterdã, Carey disse: "É por isso que eu quero dar um incentivo para uma das nossas oficinas amanhã. O grande sucesso de alfa está em sua habilidade de tirar o evangelismo da igreja e levá-lo para os lares e construir uma ponte entre a igreja e a comunidade." Então, você pode pegar o alfa e levá-lo para casa. E você não precisa ter um alfa em larga escala na igreja, você pode ter em pequenos grupos. Você pode induzir este estado ao preparar a pessoa e, eventualmente, essas pessoas estarão abertas ao Espírito Santo e elas serão capazes de falar em línguas. Todas essas coisas podem acontecer. Agora, então quem é que estava dando apoio a este curso de alfa? Vamos dar uma olhada em alguns dos nomes. Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, o cardeal William Keeler, esse é o arcebispo de Baltimore, Richard Foster, Billy Hybels, um nome muito interessante da igreja de Willow Creek, Pat Robertson,
Louis Palau, George Gallup Jr., David Young Cho, Billy Kim, Paul Seder, que é um orador frequentemente na escola de evangelismo de Billy Graham, Robert Schuller, que você já deveria esperar que estivesse ali, Leighton Ford, esse é o cunhado de Billy Graham e antigo vice-presidente da Associação Evangelística Billy Graham. Todas essas pessoas apoiam o Alfa. Agora, para que eu tenho que induzir um estado alterado da consciência a fim de que as pessoas compreendam sua necessidade da salvação? Ou para que elas honrem aquele que a salvou? A ciência da bruxaria é baseada em nossa habilidade de entrar num estado alterado de consciência que nós chamamos de alfa, no qual as ondas cerebrais acontecem em 7 a 14 ciclos por segundo. Como mencionado antes, este é um estado de consciência associado com o relaxamento, a meditação e o sonho. Vejam, essa citação é feita de bruxos que estão nos dizendo por que eles usam alfa. Agora, a luz e as trevas não deveriam estar tão longe uma da outra quanto o Oriente está distante do Ocidente? Vamos dar uma olhada no espírito bíblico de Satanás. Em Ezequiel 28, nós lemos alguns versos interessantes nos quais Satanás é usado no simbolismo do rei de Tiro. O texto mostra o rei de Tiro basicamente com os atributos de Satanás. Então, em certo sentido, ele é Satanás. A palavra do Senhor veio até mim dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque teu coração se exaltou, e tu disseste, eu sou Deus. Um importante princípio. Eu me sento na cadeira de Deus no meio dos mares. É isso que Satanás faz. É isso que o diabo faz. E ele induz também este espírito em seus seguidores. Não obstante, tu és homem e não Deus, ainda que colocas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel. Não há segredo que se possa ocultar a ti. Por isso, não pensem que vocês conseguirão enganar o diabo. Não pensem que vocês vão conseguir pisar no rabo dele e que ele vai correr de medo. Isso é sutil, sutil. É uma atividade muito sutil da qual nem sempre nós nos damos conta. Com tua sabedoria e com tua compreensão, tu obtiveste riquezas, tu obtiveste ouro e prata nos teus tesouros. Por tua grande sabedoria e pelo comércio, tu aumentaste as tuas riquezas e teu coração se elevou por causa das tuas riquezas. Isso tudo é egoísmo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque colocaste o teu coração como o coração de Deus, isso aparece frequentemente, eis que, portanto, eu trarei estranhos até ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão a sua espada contra a beleza da tua sabedoria, e eles contaminarão o teu brilho, e te trarão até uma cova, e tu morrerás a morte daqueles que foram mortos no meio dos mares. Tu dirás ainda, diante daquele que te mata, eu sou Deus? Pois tu serás homem e não Deus, às mãos daquele que te mata. Então, este é o espírito do eu quero ser como o Altíssimo. É o espírito de Satanás, ponto final. Agora vamos voltar às mega-igrejas e vamos ver a origem do seu ensinamento. O homem que começou o conceito da mega-igreja não foi nenhum outro a não ser Robert Schuller. E Robert Schuller, lembram-se, ele diz em seu livro Autoestima, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Vejam que ele se exaltou ao nível de Deus. Robert Schuller, de acordo com a maioria das fontes, os livros, as páginas da internet, e aí está uma delas, é um maçom de grau 33, pastor da Catedral de Cristal e apresentador do programa de televisão popular A Hora do Poder. Nós já falamos da maçonaria e acerca do que seus altos níveis creem. Eles creem que eles são Deus. Vejam essa citação de Robert Schuller do livro Autoestima. A teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Eu já tinha lido essa citação antes, mas ela é importante de novo para a nossa palestra de hoje. Então nós precisamos de uma ênfase que tira a religião de ser centrada em Deus e a coloca como uma religião centrada no homem.
O problema das igrejas é que elas têm uma teologia centrada em Deus por séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Não é estranho que a nossa teologia tenha sido boa durante 6.000 anos e agora, no final, nós precisemos de outra teologia? É um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E Jesus conhecia o seu valor. O seu sucesso alimentava a sua autoestima. E então vem essa terrível declaração. E a cruz da questão é: vamos deixar de colocar ênfase em Deus e vamos colocar ênfase no homem. Então ele diz: santificado seja o nosso nome. Esse é o espírito de quem? Obrigado, diz Satanás. Não é o Espírito de Deus que está falando aqui. Vamos olhar esta página da internet. hourofpower.org. Essa é a própria página dele. Aí está ele, ensinando aos pastores sobre como ter uma igreja do poder. Aqui está 2004, Instituto Robert Schuller. E aqui nós temos as datas. Você está sendo convidado a descobrir um fantástico sonho novo para a sua igreja. E quem mais está aparecendo aqui nesta página da internet? Bill Hybels. E isso é interessante. Ele é da igreja de Willow Creek. A sua igreja é o que Deus gostaria que fosse? Envie os seus pastores e seus líderes leigos ao 34º seminário do Instituto Robert Schuller para o sucesso da liderança da igreja. Os mais famosos pastores que conseguem tornar viva a fé em algumas das maiores igrejas do país. E então ele menciona o nome de 2 pessoas nesta página da internet. Ele é maçom de grau 33. E ele está falando no mesmo espírito que Lúcifer tinha. Bill Hybels, da igreja comunitária de Willow Creek, e Rick Warren, da igreja de Saddleback. Ambos se formaram no mesmo instituto, e isso é fascinante. Eu acho isso muito interessante. Estas são as 2 pessoas que administram as mega igrejas do mundo. E nós precisamos dar uma olhada mais cuidadosa a respeito disso, para que nós percebamos para onde se encaminha o mundo. E que o Senhor nos abençoe enquanto nós fazemos isso. Na sessão anterior, nós vimos que Bill Hybels e Rick Warren, que são os líderes mundiais das mega-igrejas, que eles são endossados por Robert Schuller. Bem, de fato, ele ainda vai mais longe. Nós temos que descobrir de onde vem a sua inspiração. Robert Schuller diz: eu percebi imediatamente que eu era atraído ao Papa João Paulo II, quando, na sua eleição ao papado, os seus discursos publicados invariavelmente chamavam atenção para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano como filho de Deus. Ah, vocês estão se lembrando? Tem havido uma mudança de ênfase da lei de Deus para os direitos humanos. E o Papa diz: nós precisamos cuidar dessas necessidades. Então, eu vou chamar isso de definição da necessidade. Qual é a necessidade que os indivíduos têm? Quais são suas necessidades? Robert Schuller encontrou um nicho perfeito nisso. Ele tenta satisfazer a necessidade de autoestima. Todo mundo precisa sentir que é importante. Então, se você conseguir alimentar a sua autoestima, então você vai estar satisfazendo uma necessidade. Satisfazendo algo que as pessoas realmente querem. E isso enche as igrejas. Mas a pergunta é: será que isso está trazendo o evangelho do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus? Sim ou não? Não. Tem havido uma mudança. Em vez de colocar Deus no centro, nós estamos colocando quem no centro? O homem. E como nós dissemos, Bill Hybels estava nesta página da internet. Então vamos ver onde ele se encaixa. Os homens que inspiraram Bill Hybels. Um é o Dr. Gilbert Bilezikian. Ele é um professor nascido na França. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é da faculdade Trindade, em Deerfield, Illinois. Foi aí que ele doutrinou Bill Hybels para esse novo tipo de ministério. Agora notem o que Robert Schuller,
um maçom de grau 33, de acordo com muitas fontes, como nós já vimos. Vamos ver o que ele diz sobre este jovem. Eu fui a primeira pessoa a apresentar um crescimento de igreja real à igreja americana. Hybels se tornou a primeira pessoa a pegar esses princípios, refiná-los, maximizá-los até o último grau de seu potencial. Eu tenho muito orgulho dele. Eu o considero um filho. Eu acho que ele foi a melhor coisa que aconteceu ao cristianismo em nossa época. Bill Hybels está fazendo o melhor trabalho entre todas as pessoas que eu conheço. Bem, se Robert Schuller diz isso, eu ficaria muito, muito preocupado. Eu encararia isso com muito, muito cuidado. George Barna, um famoso estrategista de crescimento de igreja, disse que tanto Bill Hybels e Rick Warren já foram tão longe a ponto de dizer: é crítico que nós tenhamos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã. O auditório, não a mensagem, é soberano. Então, quem é Deus? O auditório. O auditório é Deus. Se nossa publicidade vai parar as pessoas no meio de seus horários atribulados e fazê-las pensar sobre o que nós estamos dizendo, nossa mensagem tem que ser adaptada às necessidades do auditório. Aqui vejam de novo a ênfase nas necessidades. Vamos satisfazer as necessidades das pessoas. E aqui nós temos um crítico, G.A. Pritchard, que escreveu este livro, Os Cultos Voltados para os Adoradores de Willow Creek. É um livro da Baker Books, e ele diz: será que Willow Creek está correta ao ensinar que um relacionamento com Cristo vai fornecer uma vida de satisfação? A resposta é curta: não. A satisfação pessoal é o objetivo dominante da grande maioria dos americanos. Nesse contexto, é uma grande tentação para os evangelistas americanos argumentarem que o cristianismo é um meio para uma vida mais satisfatória. A igreja se torna, então, outro lugar que promete satisfazer as necessidades emocionais. Tentar defender o cristianismo, mostrando principalmente a sua utilidade para satisfazer as necessidades, é, em última instância, subvertê-lo. Isso não está correto? Você está pregando a Jesus Cristo ou você está satisfazendo as necessidades? E ele continua dizendo: agora, entretanto, em vez da mensagem de autoestima de Schuller ser promovida como uma isca, a isca é, de fato, satisfação pessoal. Eu fico alegre que essa heresia pura de Schuller, a redefinição de pecado, foi abandonada. Não obstante, em Willow Creek, o pecado é ainda minimizado e marginalizado. O ensinamento de Hybels depende fortemente de categorias psicológicas. Não tanto quanto Schuller, mas ainda assim depende. Portanto, Schuller enfatiza a autoestima e Hybels enfatiza a satisfação pessoal, dizendo que se trata de uma doutrina amiga do usuário. Então, basicamente, esta é apenas mais uma necessidade que foi satisfeita. E o que dizer de Rick Warren? Ele é o pastor da igreja da comunidade do Vale de Saddleback, com 14 mil membros no condado de Orange. E ele escreve em seu livro Uma Igreja com Propósito, que está sendo usado, é claro, como manual em muitos círculos, que ele tem o princípio do pragmatismo. Ele diz que os pastores precisam aprender a reconhecer o movimento do Espírito de Deus e a ir com esse movimento. Se você vê que algo está acontecendo, então vá junto com isso. Pegue a onda espiritual de crescimento. Se ela funcionar, é porque deve ser certa. E ele encoraja, então, os jovens pastores a deixar para trás a velha música da igreja e a usar o jazz ou o rock ou qualquer coisa que consiga se conectar com as pessoas. Essas são todas citações. Ele anima as igrejas a imitarem a cultura, a vestirem a roupa da cultura na igreja. Deixe o cabelo crescer, venha para a igreja e traga o seu sanduíche, coma algo na igreja, e quando alguém o ataca com crítica com respeito a isso, ele diz: nunca critiquem o que Deus está abençoando, mesmo que seja um estilo de ministério que o deixe pouco confortável. Ele diz que Deus está por trás disso. Ele diz isso. Rick Warren usa a mesma metodologia que Robert Schuller e Bill Hybels. Não é de surpreender que Schuller elogie o livro na contracapa.